Estou aqui na Cachoeira do Lajeado, é um bairro aqui de Santo Antônio do Pinhal. Uma estrada fantástica aqui que liga a cidadezinha até a SP50. Não conhecia ela, toda asfaltada já, bem sinuosa. Gostei do passeio. Estou aqui então nesse lugar lindo, para tentar falar um pouco mais sobre uma pergunta frequente aí que me fazem e tentar esclarecer o que é fato, o que não é fato, com relação aos problemas da Royal Enfield Himalaia, né? O que gera de boato em torno dessa moto e o que a gente pode dizer que de fato são problemas, né? Bom, eu tenho a moto há mais ou menos 3 meses e meio. Minha moto está com 5.500 km. Eu estou usando ela como a minha principal forma de locomoção. Comprei essa moto, né, para poder fazer uma viagem longa. Eu falei isso em outro vídeo. Eu não estou querendo ir com a minha moto maior, com a minha Tech, para evitar algum problema assim de queda, ficar mais fácil de andar na terra, né? Bom, então o que agora tem de fato, o que tem de boato, né? Bom, o fato é o seguinte: a Himalaia foi lançada em 2016, um modelo chamado BS3, que é a primeira versão dela a entrar no mercado. Esse modelo basicamente nasceu para atender o mercado indiano. É uma moto que era carburada e não tinha freio ABS. Essas são as principais características que permitem identificar essa moto, né? Bom, essa moto tinha problemas crônicos, não de projeto, não de fabricação, mas eram temerosos. Era uma coisa assim medonha mesmo, né? Quebra de quadro, quebra de câmbio, problemas de freio, problemas de amortecedor. Inclusive, numa demonstração que a Royal Enfield fez na Europa para testar o mercado, no vídeo promocional da marca, eles entregaram a moto para o cara fazer uma trilha um pouco mais pesada. Durante um salto, quando a moto pousou, a pedaleira da moto quebrou. Então a primeira versão da Himalaia, da S3, era de fato uma moto muito ruim do ponto de vista de fabricação. Bom, mediante esse fato, né, a Royal Enfield ela parou a produção no final de 2017, voltaram de novo para a prancheta, verificaram esses pontos de falha, reforçaram o quadro, mudaram o câmbio, colocaram a injeção, colocaram a ABS e fizeram uma nova versão que é a BS4, que é a versão com injeção eletrônica e também com freio ABS. Essa é a versão que saiu da Índia. A Colômbia também recebeu a ABS3, mas a Brasil, Estados Unidos e Europa já receberam só a versão BS4. Okay? Essa versão não tem esses problemas gravíssimos. Não tem esses problemas assim de quebra de quadro, um câmbio travado nada e ficar sem funcionar, né? Uma moto que você não poderia confiar de forma alguma, né? Então a BS4 melhorou muito, mas não está perfeita. Está longe de ser perfeita a moto. Ela tem problemas também que eu vou comentar aqui agora, o que são os problemas reais. Então quando alguém fala para você assim, a Himalaia quebra quadro, eu vi na internet que a Himalaia não é confiável, quebra pedaleira e tal, aí você já sabe que isso aí se refere ao modelo BS3, que não é o modelo que você vai ter acesso. Então você não precisa se preocupar com essas informações, né? É bom saber o histórico, pesquisar sobre o assunto, saber onde você está se enfiando, você tem uma boa ideia, mas você não precisa se preocupar com os problemas específicos da BS3. Nenhuma BS3 é vendida no Brasil. Tá? Muito bem. BS4, que tem no Brasil hoje. Quais são os problemas reais que você pode encontrar? Pode encontrar, não estou dizendo que você vai encontrar não, mas pode acontecer
se você comprar uma Royal Enfield Himalaia. Bom, eu vou tentar também classificar aí o problema como de acordo com o perfil de uso meu, né? O que eu considero um problema que não seja tão grave, um problema grave, um problema gravíssimo, né? Bom, gravíssimo é aquilo que vai me impedir de fazer a viagem. Se acontecer comigo no caminho, eu vou ter que parar e resolver, porque não posso continuar a viagem por causa desse problema. O grave é aquilo que de certa forma impacta a minha viagem e que, portanto, eu vou ter que tomar uma solução, mas não é imediata. Eu posso ir empurrando com a barriga e tentar resolver isso aí mais pra frente, numa revisão, por exemplo. E um pouco grave é aquele problema que não tem impacto nenhum na viagem, né? Se arrumar ou se não arrumar, do ponto de vista de uso da moto, ela não vai deixar de fazer aquilo que ela teria que fazer, né? Só esclarecer uma coisa antes de entrar nesses detalhes, é que eu considero que todos esses problemas, caso ele ocorra, eles têm que ser resolvidos, tá? Nenhum deles é tolerável no aspecto de você pensar, vou deixar esse problema aí e não tem problema, né? Não, são problemas e eu acho que a concessionária tem que resolver. Se você comprar uma Royal Enfield e esse problema acontecer, você tem que ir no vendedor, tem que ir na concessionária e exigir que o problema seja resolvido, tá? Então nenhum deles ele é, vamos dizer assim, um problema irrelevante. Eu vou classificar dessa forma com relação ao meu uso, tá? Pouco grave, grave e gravíssimo. Bom, então vou começar da frente da moto para trás. O primeiro que aparece lá é a questão do freio dianteiro, tá? O freio dianteiro ele tem ótimas pinças, na marca Baipri, que é uma subsidiária da Brembo. Então a pinça é muito boa, os pistões são muito bons. Ele também tem aquela malha de aço nos dutos do fluido de freio. Então, todo o sistema de freio, ele é bom, né? Só que a pastilha dianteira, pelo que eu pesquisei, ela é orgânica. E ela tem um fator de atrito muito baixo. Então isso faz com que a frenagem da roda dianteira seja, no meu ver, na minha experiência de motociclista, deficiente, tá? Você andar numa moto aí um pouco mais uma pegada um pouco maior, né? Eu venho de uma Big Trail e eu percebo que a deficiência do freio dianteiro ela é grande. Como é que resolve isso, né? Solução do problema: trocar a pastilha dianteira, colocar uma sinterizada ou até mesmo uma semimetálica com índice de fricção mais alto. Isso aí resolve o problema, o freio fica perfeito, tá? O freio não é borrachudo, tá? O problema do freio é que a pastilha tem de fato pouca fricção com o disco, ok? Então esse é um ponto que é do freio. O segundo ponto, que aí é um problema que eu já considero grave, tá, gravíssimo na verdade, é que o suporte do farol ele é de plástico. Na verdade o corpo do farol ali ele é de plástico. Ele é parafusado naqueles protetores de tanque, ele é preso ali, e com a vibração aquele plástico ali não tem uma boa qualidade e ele acaba quebrando, tá? Isso pode causar uma trepidação no farol ou até mesmo a queda do farol, dependendo da gravidade ali do que você está passando. Então isso é gravíssimo. E você imagina que aí o farol numa viagem, não tem o que fazer, acabou, você tem que arrumar um jeito lá de prender o farol, né? Correr atrás de alguém para resolver o problema, porque você não dá para continuar sem o seu farol. Então isso é gravíssimo, né? Mas isso a gente pode se anteceder o problema e evitá-lo, né? Qual que é a forma de evitá-lo? É desmontar o farol. Do lado de dentro dele, onde o parafuso é fixado, onde a parte ali sofre uma pressão, você pode fazer um reforço com epóxi. Foi o que eu fiz, né? Muito simples, né? Tira dois parafusos para te remover o farol, né? Tira ali o miolo do farol, né? Onde fica ali a lâmpada, vai no suporte lateral, põe um epóxi ali no entorno do ponto de fixação, reforça aquilo ali e acaba o problema, tá? Fazendo isso aí, quem fez isso não teve problema de quebra de farol, tá? Então você consegue aí se antecipar o problema e evitar que ele aconteça. Outro problema que aparece aí também, que eu acho gravíssimo, né? É
a quebra das hastes da seta. Que gravíssimo, né? Que a seta ela é fundamental para você ter aí uma boa sinalização, né? Se cair uma seta, você não consegue fazer a indicação direita que você está fazendo, e essa segurança vai para o saco, e eu acho isso aí absurdo de grave, né? Então, essa seta também é de um plástico de menor resistência, ele resseca, com a vibração da terra, no off-road, ele acaba quebrando, e isso resulta na perda da seta, ou ela vai ficar pendurada, né? Enfim, não vai funcionar de forma adequada. Mas isso também a gente consegue se antecipar ao problema, né? Sabendo disso, de antemão, você consegue resolver o problema fazendo um reforço com uma fita de autofusão, fita isolante de autofusão, né? Você vai no corpo ali da seta, na haste que segura a seta, passa uma fita ali de autofusão, 2 ou 3 voltas, você força ali aquela junção, e isso deve ser suficiente para você não ter problemas com a quebra da seta. Ok? Então isso aí também você consegue evitar o problema, isso que eu fiz na minha, por exemplo. Bom, um problema que eu vou classificar ele aqui como grave, não considero gravíssimo porque você consegue tocar a viagem com ele acontecendo, mas ele é um problema grave, que é o problema lá das válvulas do cabeçote, né? A minha teve esse problema com 1.800 km e opa, cuidado para não cair aqui, está bem liso esse chão. E a Royal Enfield Campinas resolveu num dia. Tem outro vídeo contando sobre essa história aí, mas esse é um problema que pode acontecer, pelo que eu pude mapear aí, com as motos até setembro, algumas em setembro, fabricadas em setembro de 2019, ou vendidas em setembro de 2019, tiveram esse problema, mas depois de outubro parece que resolveram completamente, né? Mas o que acontece é que alguns cabeçotes têm algum problema no acionamento das válvulas, ele faz um barulho metálico, né? O pessoal chama isso de tec-tec-tec, né? Então esse barulhinho acontece no cabeçote, a moto não para, ela continua andando normalmente, só que ela perde um pouco de potência, porque a válvula abre no tempo correto, então ela perde um pouco de compressão, a moto perde um pouco de potência e aumenta um pouco o consumo. Então é grave por quê? Né? Aconteceu isso lá nos Andes, né? Se perder potência numa situação de alta altitude, né, ela é grave, numa moto que já não tem muita potência, porque você vai sofrer um pouco mais para subir lá as montanhas. Então, no meio dessa viagem você pode ter um perrengue lá, né? Não que vai parar a moto, mas vai ter dificuldade para você continuar subindo lá as montanhas, né? E além disso, você tem um outro problema, que é a questão do consumo mais elevado. O consumo mais elevado pesa no seu bolso, essas viagens não são baratas, e você ter que pagar mais ainda pelo combustível é uma coisa que não é muito legal, né? Mas você toca a viagem, você pode chegar aqui, vamos supor que aconteceu isso durante a viagem, aconteceu esse problema, começou a fazer esse barulho, você vai andando, quando você chegar aqui, você vai na concessionária, eles vão trocar o cabeçote para você, sem problemas, tá? E esse problema não é recorrente, tá? Algumas pessoas estão achando que esse problema aí acontece de novo. Eu não vi nenhum caso de cabeçote trocado que voltou a ocorrer o problema, né? A minha foi trocado com 1.800 km, hoje a minha moto está com 5.500 e até agora o cabeçote está redondinho, tá? O consumo está fazendo em torno de 28 a 30 km por litro, tá? Então não consigo dizer que a minha moto tenha qualquer tipo de problema ou reincidência com relação a isso. E não conheço ninguém que tenha tido reincidência, tá? Se alguém souber aí, depois me avisa. Então isso aí é um problema que eu considero grave, né? Outro problema que aparece com alguma frequência, que aí eu vou chamar de grave, porque não impede a viagem, ele é a caixa de direção. O rolamento da caixa de direção que dá calo, né? Então você sente ali que o guidão fica ali um pouco travado numa dada posição. Isso parece que foi resolvido nas motos mais recentes, mas é recorrente aí das motos mais antigas, né? Então, como é que resolve esse problema, né? Ocorrendo o fato, tem que trocar o rolamento, tá? A Royal Enfield vinha trocando sem problema, né? Quem apresentava o problema levava lá, eles trocavam. Já com esse rolamento novo, né, que parece que não dá problema mais. Mas eu vi um relato aí de um cara que foi lá fazer o pedido disso e a Royal Enfield alegou que era um desgaste natural, tá? Então, ficar atento aí a esse fato mesmo, se esse fato for verdade, se esse for o padrão novo da Royal Enfield, isso aí pode ser um problema que vai resultar em
prejuízo para o seu bolso caso aconteça com você, né? Bom, mas isso não vai te fazer impedir de viajar, e o valor do rolamento também não é algo assim explosivo, né? Mesmo que aconteça durante a viagem, você fique incomodado e resolva trocar na viagem, não é algo tão caro assim, mas não deveria acontecer. E acontecendo, a Royal Enfield deveria trocar, não empurrar isso para o cliente. Um problema que eu acho que, assim, não é grave, não afeta muito, é com relação à bússola. Que não é bem um problema, tá? É mais uma questão ali de como que aquele negócio funciona, né? Bom, a bússola é basicamente igual a bússola do telefone celular ou que tem drones. E ela requer uma calibração de tempos em tempos. E algumas vezes ela demora muito para calibrar. Você não consegue fazer calibração na forma como o manual diz que é para ser feito, né? Fazendo 8 na rua, fazendo círculos. E aí o pessoal fica com aquele CA H0 piscando no painel. A minha ficou piscando isso aí durante muito tempo. Achei até que estava quebrado de vez. Um belo dia voltou a funcionar e até hoje está funcionando beleza, né? Então isso aí eu acho que é mais a forma como a eletrônica ali funciona, né? E algumas motos têm um pouco mais de dificuldade para realizar essa calibração e outras motos não têm, né? Mas aí eu acho que não é bem um defeito, é mais uma questão ali de como essa parte da eletrônica funciona, né? Bom, outra coisa do painel que eu vou classificar também aí como alguma coisa grave, né, mas não muito grave, né? Alguns painéis vêm apresentando infiltração de água. Então, em dias frios, manhãs aqui um pouco mais frias, né, um pouco mais úmidas, costuma aparecer uma condensação, principalmente ali na parte de baixo, onde fica a parte digital ali do painel, né? Tem a informação ali de odômetro, temperatura. Ali você fica um pouquinho de água ali. Em alguns casos mais graves, isso aí pode até mesmo tampar ali parte do painel, né, dessa parte do painel, enquanto tiver nessa condição aí de temperatura baixa e umidade mais elevada, né? E isso aí não tem jeito, né? Acontecendo isso aí, você tem que trocar o painel, né? Também todos que eu vi que aconteceram isso, o painel foi trocado em garantia, né? Ninguém ficou na mão por causa disso aí. E eu acho que uma forma de evitar isso, caso você tenha comprado a sua moto agora e não queira correr esse risco, eu acho que a mesma ideia da fita de fusão que você usou lá para proteger a sua seta, você pode colocar também na junção do painel, né? Na junta ali do painel, em torno dele, você pode também passar essa fita por ali. Ela fica bem discreta, né? Não vai aparecer e com isso você evita, né, essa possível, né? Não é toda moto que tem isso, essa possível entrada de água você pode evitar. Muito bem, passando agora um pouquinho a parte de trás da moto. Ali o que nós temos de potencial defeito é a questão da placa, né? Várias placas aí acabaram quebrando, né? A placa ela é presa só nos dois parafusos centrais, né, no alto da placa, né? E a rabeta dela, como ela é um pouco longa, ela tem um momento mais forte ali, ela aumenta bastante, principalmente na terra. Então ela trepida bem a parte da rabeta dela. E como a placa fica presa só ali em cima, ela tem um certo momento, um certo balanço. Isso acaba causando uma certa fadiga da placa, né? E ela acaba quebrando. Como é que resolve isso, né? Algumas pessoas resolveram colocando um suporte de placa de metal. Outras, mesmo com esse suporte, ainda tiveram a placa quebrada, né? Eu, para evitar esse problema, eu aproveitei um furo que tem bem no meio da rabeta e coloquei um parafuso a mais nesse ponto. Então no meio da rabeta lá tem um parafusinho e você pode colocar ali no meio da rabeta tem um furo, você pode colocar um parafuso ali mais, você prende a placa em 3 pontos e aí você não vai ter mais problemas, né? O que mais? Nós temos o bagageiro, que é famosíssimo, né? O bagageiro ele é de fato muito frágil, né? Ele é de um aço oco, feito ali para carregar 5 kg, onde 5 kg inclui o peso do baú, né? Então qualquer baú um pouco maior que você colocar aí já vai pesar os 5 kg, você pode carregar o baú, não pode carregar nada dentro dele, né? Então isso aí tem um reforço para fazer. Tem gente que faz o reforço ligando ali a base do pezinho, passando pelo meio ali onde a gente segura, né? O garupa segura ali no banco traseiro.
e prendendo na ponta lá do bagageiro. Isso resolve o problema, né? No meu caso lá eu coloquei o suporte dos baús laterais do Egeia lá de Piracicaba, e ele também já faz o suporte ali do bagageiro. E também tem gente vendendo na internet um bagageiro idêntico ao original, só que ele é 100% de ferro, né? Ferro fundido ali, né? 100%, e você não é oco, né? Então você consegue colocar ali muito peso em cima daquele bagageiro e não vai ter problema, né? Mas eu acho que para quem não teve problema ainda, a forma aí mais simples é você fazer esse reforço, né? Seja através do suporte das malas laterais, ou então soldando, né? Um reforço de ferro ali para você evitar essa quebra. Um vazamento na junta do cabeçote, tá? Isso aí eu considero ele como pouco grave, né? Isso aí não afeta em nada o funcionamento da moto, mas é uma coisa desagradável, né? Você compra uma moto e fica vazando óleo. Não é bem um vazamento, é um suor, né? Aparece um óleo assim na junção ali, perto de 2 parafusos do lado esquerdo da moto. E esse vazamento não causa nada, não tem nenhum prejuízo no rodar da moto, só fica ali aquela marca, né, de óleo naquela lateral ali, que é bastante chato, né? Não é conveniente isso, mas não vai te atrapalhar em nada. Isso aí é resolvido de algumas formas. Tem gente que resolveu usando um veda-roça químico, tira o parafuso, passa um veda-roça químico e põe o parafuso novo. E em alguns casos a Royal Enfield enviou para quem teve esse problema, né, trocou esses parafusos, colocou parafusos um pouco mais longos, tá? E com isso aí o problema é sanado, tá? Bom, agora eu acho que passei por todos os pontos, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas se eu esqueci de alguma coisa, eu gravo depois a complementação e ponho aqui no final do vídeo, tá? Dois updates aqui, pessoal, que não coloquei no outro vídeo, então estou fazendo esse adendo aqui para emendar no vídeo que eu fiz na semana passada. Bom, não são defeitos, mas são pontos aí que eu acho que são falhas de projeto. O primeiro deles aí é a questão do pezinho, que é muito alto, a moto fica muito em pé, e qualquer lugar que você tenta parar ela, você tem dificuldade. E aí você tem que acabar cortando o pezinho aí para melhorar esse problema, tá? E o outro é a questão do sensor da temperatura. Ele fica debaixo do banco, e aí quando você liga a moto em funcionamento, ele acaba aquecendo e você mede no painel lá uma temperatura que não tem nada a ver. Não é a temperatura do motor, não é a temperatura do ar, não é a temperatura de nada. Então isso é uma falha de projeto, aquele sensor não podia estar ali, né? Tem como resolver o problema removendo o sensor debaixo do banco, estendendo o cabo dele e colocando ele ali no lugar mais à frente ali, onde mais ou menos prende a coluna de direção. E ali ele recebe um fluxo de ar tal, e acaba medindo a temperatura ambiente, né? Porque senão ele é um sensor que não serve para nada. Ele só mede a temperatura de fato quando a moto está desligada. Então a Royal Enfield fala que mede a temperatura com a moto ao sair, né? Para que eu vou querer saber isso, né? Eu quero saber a temperatura ao longo do dia, né? Essa pode ser uma informação mais útil, tá? Então é isso. Então os problemas que tem na moto são esses, né? Eu considero aí que os mais graves são esses do farol e dos piscas, que são algumas coisas ali que pode de fato te causar um problema sério, né? Mas eu acho que esses que eu listei são os que mais comumente aparecem. Tem moto que aparece um problema, não aparece o outro. Tem moto que aparece todos os problemas. E tem moto que não aparece nenhum desses problemas, né? Então você tem que estar atento a esse fato, né? Agora, mediante esse fato, né? Bom, eu sabia a grande maioria desses problemas, eu sabia deles antes de comprar a moto. Quando eu comprei a moto, já sabia do cabeçote, já sabia desse vazamento no parafuso, já sabia do freio dianteiro, já sabia desse condensação de água no painel, né? Então foram coisas que eu já sabia que poderiam acontecer, e ainda assim comprei a moto. Por quê? Porque eu sou sadomasoquista, né? Agora eu comprei a moto, mesmo sabendo dessas coisas, né? Então parece que eu sou meio doido, né? Por que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso porque esses problemas eu consigo me antecipar a maior parte deles, e aqueles que eu não consigo me antecipar, não vão me impedir de andar na moto, no caso dessa viagem. E a grande razão de eu ter comprado a moto é porque ela é uma moto prazerosa de se pilotar, né? Ela te dá um prazer de pilotagem que eu não consegui encontrar nas outras motos equivalentes, né? Bom, nesse vídeo então ele precisa de uma conclusão, né?
Eu falei aqui da diferença da BS3 e da BS4, falei dos problemas que não podem acontecer no Brasil, que são problemas da BS3, e falei dos problemas que podem acontecer na BS4. E a pergunta seria a seguinte, né? Hoje, sabendo de tudo isso aí, eu compraria uma Himalaia? E a resposta para essa pergunta é sim, eu compraria sim. Porque esses problemas são chatos, mas eles não impedem que a moto faça aquilo que ela faz muito bem. Então eu vou fazer um vídeo no futuro próximo aí sobre o que eu gosto da Himalaia e por que eu acho que é uma moto que vale a pena, tá? Agora, esses problemas também, eles estão sendo resolvidos pela concessionária, então isso eu acho que também é fundamental. Eu tenho na concessionária de Campinas, na Royal Enfield de Campinas, uma confiança de que caso esses problemas apareçam na minha moto, eu vou levar lá e eles vão resolver para mim, tá? Tenho lá uma pessoa que eu mando uma mensagem de WhatsApp para ele sempre responde, está sempre disponível, está sempre me ouvindo, está sempre disposto aí a querer esclarecer as coisas. E isso é que torna essa relação bastante amistosa, né? Não é uma moto, por exemplo, que eu vou ficar com receio de aparecer qualquer coisa e eles vão me deixar na mão. Então, enquanto a Royal Enfield do Brasil estiver agindo dessa forma, eu acho que a gente está bem assessorado. Idealmente falando, seria melhor que esses problemas não viessem na moto assim da Índia, certo? Mas eu tenho confiança de caso apareça algum desses problemas na minha moto, o pessoal de Campinas vai dar um jeito e vai deixar ela redondinha para mim, tá? Então, estou curtindo a moto e estou gostando bastante de usar ela. Aí no próximo vídeo eu vou falar o que está me surpreendendo nessa moto aí, ok? Valeu, pessoal!